Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou a Fernanda e bora pro vídeo de hoje. Bom, gente, inicio com essa mensagem que foi alguém que me mandou no vídeo anterior esse comentário e eu achei bem interessante. Reacendeu em mim a vontade que eu já tinha de fazer esse vídeo e me lembrou da importância que ele tem, porque eu pensei, nossa, não é só comigo, também acontece com outras pessoas. Outras pessoas também têm esse tipo de experiência. E eu pensei, por que não realmente falar sobre isso? Eu até falei para ela que eu tinha achado muito interessante o comentário que eu compartilhava também de experiência muito parecida e que eu iria falar então sobre isso finalmente em um vídeo. O que eu falei, assim, um pouco do que eu disse naquele outro vídeo foi que, infelizmente, a maioria das pessoas não tem acesso a bons tratamentos, a bons profissionais que realmente são qualificados para lidar com pacientes que têm algum problema de saúde mental, pacientes psiquiátricos. Infelizmente, a gente passa por muitas experiências ruins e eu vi em vários vídeos meus que eu falava sobre saúde mental, depressão, enfim, internação, e em todos tinha alguma coisa, algum comentário de problemas que as pessoas tiveram com médico, com internação, com clínica, e eu falei, nossa, realmente, como isso é um problema, né? Como que ainda parece que a saúde mental tá engatinhando, e sinceramente ela tá engatinhando, porque não muda, muita visão fechada sobre isso. Parece que as pessoas conhecem tão pouco sobre isso ainda. Falta conhecimento, muitas vezes por parte dos próprios profissionais. Imagina daqueles que precisam de atendimento e de outras pessoas que estão completamente por fora, que não entendem nada do que está acontecendo e às vezes dá pitaco com coisas bestas, com comentários idiotas e ignorantes. Eu tenho várias experiências assim que eu gostaria de compartilhar com vocês e eu tenho certeza que muitas pessoas vão se enxergar nisso, infelizmente, vão lembrar de coisas também que aconteceram com ela. Se você passou também por esses exemplos, comenta aqui, fala sobre isso, se foram bons, se foram ruins, se foram atendidos por bons ou maus profissionais, então comenta aqui também pra gente dividir isso, pra gente não se sentir sozinho. Recentemente eu passei por um problema delicado com um médico. Em primeiro lugar, ele era médico realmente formado, tudo certinho, porém ele não tinha especialização nem a residência em psiquiatria. Então, e ele atendia e não falava isso, então ninguém sabia sobre isso, já chamavam ele de psiquiatra. Não tô falando mal desses médicos, mas o médico clínico geral, ele tem uma visão que o psiquiatra não tem. Porque, na verdade, o médico psiquiatra tem uma visão que o médico clínico geral não tem. Porque o psiquiatra, ele estudou para aquilo, ele se dedicou àquilo. Ele sabe a parte do médico como um todo, mas ele se especializou em alguma coisa, assim como cardiologista, pneumologista, otorrinolaringologista, qual seja, entendeu? E ele não falava isso, e eu percebia algumas coisas. Eu fui descobrir isso em uma perícia. Em uma perícia que o médico falou, olha, esse médico não é especializado. Pois então, eu vinha percebendo, então, situações a que eu vinha sendo exposta, eu vi que não estava normal, que alguma coisa ele tinha errado. Nas primeiras consultas, ele já chamou a minha mãe, fez questionamentos, né, perguntas que eu fiquei mal, porque são coisas que eu não gostaria de falar ali perto da minha mãe. Ele não pediu autorização para que alguém entrasse na consulta comigo para falar certas coisas, porque existe o sigilo médico-paciente e isso não pode ser quebrado. Chegou a me falar coisas, tipo assim, que eu tinha que buscar a igreja, que eu não podia. Eu falei sobre momentos em que eu tinha ideação e ele falava que não, que eu tinha que pensar na minha família, que eu não estava sendo justa com a minha família, que eu estava sendo egoísta, sabe? Coisas que, nossa, jamais poderiam ser faladas para um paciente psiquiátrico que tem esta vontade, digamos assim, mas que tá ali demonstrando esse sofrimento, que é um sofrimento muito grande quando a gente só pensa nisso, a gente só vê saída com isso. Então, não são coisas que você diz, isso são coisas que um leigo diz. Um leigo diz isso mesmo, e às vezes a gente nem culpa, porque
não entende, então vai falar esse tipo de coisa, mas um médico não vai falar. Ele me negou atestado quando eu não estava bem, eu precisava, e nessa época, inclusive o médico perito, que eu ainda tinha um atestado anterior, o médico concedeu esse benefício e ainda disse que sim, eu precisava me manter afastada, e este médico, ele não me... O médico que estava comigo na época, ele disse que ele não ia mais me dar atestado. Que eu não necessitava mais de atestado, que eu estava bem, sendo que eu vinha a todo momento falando que não, eu não estava bem. E ele desclassificava, não ouvia as coisas que eu estava falando para ele, que eu não estava legal, e ele insistindo naquilo, como se ele tivesse sido bom, que conseguiu me melhorar, e enfim, estava sendo muito difícil para mim, porque ele estava agindo como uma pessoa leiga, como eu falei, e como se eu estivesse sendo egoísta. Eu fui cobaia em relação a medicamentos. O que eu quero dizer com ser cobaia, né? Não necessariamente com esse nome, com esse intuito, mas eu tive uma médica, ela me colocou várias medicações e ela ia alterando, alterando, alterando. E toda a medicação, acho que quem é da área ou quem toma medicamento psiquiátrico por muito tempo, a gente precisa fazer o desmame da medicação para depois poder entrar com outra, para que você não tenha muito efeito dessa retirada, que é o efeito de abstinência, que desses medicamentos são muito fortes. Então, até essa moça que eu coloquei comentário, ela fala que ela passou mal por causa que não teve o desmame desse remédio. E de fato, precisa muito disso. E o que aconteceu comigo? Como eles não descobriam o meu diagnóstico correto, não melhorava, eu tomava, eu sempre fui muito resistente aos medicamentos. Eu tomava, tomava e não melhorava. Então ela ia trocando, trocando, trocando de medicamento e eu tive diversos efeitos. Eu fiquei muito mal. Eu tinha tremor, eu não conseguia nem andar. Na época eu fazia psicóloga, e eu ia pra psicóloga e geralmente eu ia a pé e voltava, mas eu não conseguia mais. Porque eu tremia muito, eu não conseguia enxergar. Sabe quando você chega no prédio e você tem que pôr o seu CPF para eles liberarem a entrada? Eu ia colocar, não conseguia, porque eu não enxergava direito. Eu tava assim, nossa, foram momentos muito difíceis, simplesmente porque não acertavam ali o medicamento e eu passei por períodos horríveis tentando me ajustar a isso. Eu fiz a ketamina também e foi um período também horrível, porque a ketamina me dava muito efeito, eu alucinava muito, eu tinha muitas alucinações por conta da ketamina durante a aplicação, né? Era horrível. Aí eu passava mal depois, com náuseas, com vômito. Demorou também pra ver, eu não acho que não é que a médica estivesse errada naquilo que ela estava buscando, em buscar medicamento, em tentar achar um tratamento correto, só que a maneira como foi feita foi, eu acredito que tenha sido errada, porque foram colocando medicamentos atrás de medicamentos, e eu passando muito mal e ninguém me dava o diagnóstico correto, porque não achavam que era só a depressão. Eu tô falando só a depressão, mas não significa que depressão é pouco, tá? Eu quero dizer, não era só aquele diagnóstico, tinha alguma coisa mais grave ali. E foi assim, passar por um pesadelo, porque é muito complicado. Eu tive também perda da memória recente, eu não lembrava das coisas, uma sonolência excessiva durante todos os dias, e todo o dia, né? Durante a parte do dia e da noite, enfim, todo momento, então eu não conseguia fazer outra coisa. Eu fiquei, digamos que, inválida, porque eu não tinha como fazer nada, eu não tinha como trabalhar, não tinha como fazer tarefa de casa, eu não conseguia fazer nada. Vocês já tiveram abstinência por algum medicamento? Já retiraram medicamento sem prescrição médica, sem autorização médica? Ou algo assim que você teve essa, sabe, ruptura realmente de tirar ali o remédio e se sentir mal? Se tiver, comenta aqui também, fala como foi. Não precisa falar remédio nem nada, mas se teve, se trocou remédio, se foi difícil, se teve apoio médico. Sério, eu tenho inúmeras histórias que eu poderia contar durante esses meus 18 anos de vivência com problema de saúde mental. E teve um médico, porque eu sempre fui
Às vezes eu ficava um tanto com o médico, mas depois eu ia para outro, porque, como eu falei, demoravam para saber realmente o meu diagnóstico, achavam que tinha alguma outra coisa, encaminhava para um tipo de tratamento, não dava certo. Aí eu internava, saía daquele médico, ficava com o médico que estava no meu internamento, depois saía, era outro médico. Então, assim, sempre foi muito complicado essa parte para mim, por conta daquilo que ocorreu na minha vida. E quando eu fui atrás de um médico que me falaram que, ele é bom, vai. Nossa, aquele médico, assim, me traumatizou demais, porque ele disse que eu não tinha nada em poucos minutos de conversa. Poucos minutos de conversa. Que hoje em dia as consultas são assim, né? Ele me disse que eu não tinha nada, que eu não tinha problemas na minha vida, sendo que ele nem me conhecia, sendo que ele nem conhecia a minha história, que eu não tinha problemas, e então eu não tinha do que reclamar na minha vida, como se eu fosse uma princesa, né? Tivesse ali por graça. E aí ele falou assim que esse pensamento, ele praticamente disse que era frescura, que eu vi alguém falar sobre isso e aí eu repeti. E só porque tava como se estivesse na moda, é, e é bem absurdo isso. E falou, inclusive, ele falou assim, ao invés de você estar gastando dinheiro com esses remédios, para de tomar o remédio e vai comprar uma cervejinha. Com esse tanto de dinheiro que você gasta em remédio, você vai tomar uma cervejinha. Olha quantas cervejas você pode tomar. Gente, eu sei lá, eu fico tão decepcionada. Aí eu saí de lá sem nada, saí com a prescrição anterior, que na verdade ele até tirou alguns remédios. Mas eu não ajudei em nada, eu saí me sentindo impotente. Eu falei, será que eu tô louca? Será que eu tô criando coisa? E eu saí tipo assim, como que um médico fala isso? Sabe, onde é que isso se perdeu? Onde é que a gente se perdeu? Porque eu não tô entendendo. Eu tive uma internação, que eu não me lembro, segunda. Foi a segunda ou a terceira internação. Eu fui entre 2022 e 2023, não me lembro a data correta, mas foi uma internação que foi muito significativa para mim, porque eu passei momentos horríveis. Eu saí da internação, eu não estava bem, mas infelizmente não é muito isso que conta. Se o plano não é, renova, você tem que sair, e é isso. Mas minha família já queria mesmo que eu saísse, porque eu não estava bem e não estava melhorando ali. Eu tomava muitos remédios, eu vivia dopada. Mas até então eu não estava tão grave como quando eu saí. Eu saí com 13 medicamentos, exatamente 13 medicamentos. E alguns desses 13 eu tomava não só de manhã, eu tomava à noite também. Então era bastante medicamento mesmo. Eu saí mal, mas não tava tão mal até acontecer o que aconteceu. E eu me lembro, inclusive nessa época eu tinha mudado de apartamento e eu tava pintando a parede lá, ajudando a pintar. E aí eu já vinha com muita náusea e muito vômito, já vinha assim, eu não conseguia direito tomar o medicamento, mas naquele dia foi o pior pra mim. Eu me senti muito mal. E a partir daquele dia começou um terror, porque pra mim foi a pior fase que eu passei na minha vida. Meu organismo não suportava mais as medicações. Ele não conseguia suportar. Então eu vomitava horrores. Eu não conseguia tomar, porque todo momento que eu tomava, eu vomitava. E aí, o que aconteceu? Eu não podia ficar sem esses medicamentos, porque sem o medicamento eu passava muito mal, me dava abstinência. Quem não conhece uma crise de abstinência de algum medicamento não vai saber o quanto é horrível, o quanto é perigosa e o quanto é um terror, porque alguns medicamentos são piores ainda nessa abstinência, nessa retirada abrupta, sabe? Eles são piores do que outros. Resumindo, eu não parava de vomitar, então eu tomei soro caseiro. Nossa, foi feito de tudo, assim. Eu falava com meu namorado, meu Deus, eu vou enlouquecer. Eu vou enlouquecer. Eu sentia que eu ia enlouquecer, não sei se alguém já sentiu isso. Eu falei, vou perder a minha sanidade, eu tô muito mal, eu não tô aguentando. E eu comecei a ver as coisas estranhas, então, pra mim era como se tudo fosse a primeira vez, como se eu não lembrava direito que eu tinha internado, eu até perguntava, mas eu internei, não sei o quê, eu comecei a perder minha memória. Comecei a meio que sair ali da realidade.
Neste meio tempo, meu namorado vinha ligando em tudo que é clínica, em tudo que é médico, pra tentar marcar uma consulta. E por que que eu não voltei ali com aquele médico da internação? Primeiro que ele não era o responsável. O responsável seria meu médico. Só que naquele momento eu estava sem. Então eu estava totalmente sem rumo, sem médico. Este médico que me colocou todas essas medicações que depois foram vistas que estavam muito erradas, a prescrição estava muito errada, um interagia com o outro, um era para uma coisa e que não tinha nada a ver, e assim, uma combinação que não fazia sentido, ou que era muito forte, que não era para mim. E ele também era um médico clínico geral, ele não era psiquiatra. Eu tinha crises horríveis, eu tinha falta de memória, eu tinha. Gente, é muita coisa, muito medo de enlouquecer. Eu não conseguia dormir. Eu fiquei. Eu não lembro quantos dias sem dormir, mas eu não dormia. Porque quando eu fechava o olho, me doía, eu via, começava a ver coisas assim. Nossa, foram períodos horríveis. Eu não sei nem explicar direito as coisas que eu senti, porque eu acho que vocês vão entender. Eu fui em uma médica que vai ser a médica que eu vou retornar agora. E essa médica, graças a Deus, me deu um medicamento que me fez relaxar. Eu consegui dormir, sabe? Que era tudo que eu queria, assim. E antes, na verdade, eu queria dormir, mas eu tinha medo de dormir. Mas ela me deu esse remédio, eu consegui apagar um pouco e me relaxar. E o que ela disse é que eu tive uma ruptura com a realidade desde que eu internei. Então, eu não lembrava direito das coisas, eu não sabia direito o que tinha acontecido. E foi um período muito difícil, que foi exatamente por um erro e que ocorreu tudo isso e que eu cheguei a ficar desse modo e foi algo muito traumatizante e muito ruim, tanto é que sempre quando eu tenho que desmamar um medicamento eu me sinto muito mal, eu sinto ainda não saiu isso de mim esse período. Eu poderia falar mais casos, mais coisas que aconteceram, mas sei lá. Tem outros exemplos e como, por exemplo, agora eu me lembrei, um médico, ele tinha suspeita de bipolaridade e ele me deu o Venvance. Eu não posso estar falando uma bobeira, mas assim, o Venvance, ele me deixaria mais atenta, mais foco. Só que ao mesmo tempo, o Venvance e o. Qual que é o outro? A Ritalina. Eles não podem ser dados para bipolar, porque ele pode levar ao episódio de mania. Então, assim, e me fez muito mal. Quando eu tomei, fiquei muito mal, eu não dormia, eu ficava assim, tipo, estranha, sabe? Não tava legal. Então, assim, foi mais um erro e foi um período grande que eu fiquei, que eu tomei, acho que foram uns 30 dias que eu tomei o Venvance e não deu certo. Foi algo muito ruim pra mim, que me alterou bastante. Como eu disse, posso falar de outros relatos, de outras coisas que me aconteceram. Eu não tenho muitas coisas agora de lembrança de psicóloga, porque no momento eu tô sem fazer e até a minha psicóloga anterior é alguém que eu gosto muito, que eu tenho muito carinho. É uma ótima profissional. Mas é lógico que muita gente também deve ter históricos assim com psicólogo. Eu tenho alguns em relação à clínica psiquiátrica. Se você tem algum caso que você gostaria de contar, alguma coisa que não foi legal, que aconteceu com você, coloca aí nos comentários, curte esse vídeo, encaminha para alguém se você acha que essa pessoa também é necessário que ela ouça isso, é bom que ela ouça isso, ou ela teve alguma passou por algo assim também. Se você é familiar também, você pode ver esse vídeo e encaminhar também para pessoa que sofre, passa por esses problemas, ou para você mesmo saber também. É interessante que os familiares saibam disso. Eu não estou dizendo de maneira nenhuma que não existem profissionais qualificados, existem e muitos, como eu falei mesmo da psicóloga que me acompanha, a essa médica que me salvou, assim, me tirou desse problema, e não foi a única coisa que ela me ajudou em muita coisa. Então tem muita gente capacitada, sim, mas o que eu vejo, eu vejo muita coisa acontecendo com pacientes psiquiátricos. Muita coisa mesmo, muita dificuldade, muitas coisas que eles enfrentam, e não só eles, a família também. Eu falo isso porque a minha já enfrentou. Então, a gente precisa de uma rede de apoio, e a nossa rede de apoio não é só família, cônjuge, não, a nossa rede de apoio são os médicos, são os psicólogos, são os enfermeiros, são aqueles que estão ali com a gente
cuidando da gente, dando suporte, dando remédio, dando terapia. E só que a gente precisa desses profissionais, precisa saber os méritos desses profissionais, só que também pesquisar se são profissionais qualificados, ir atrás, cuidado com, às vezes, o remédio que a pessoa dá, se percebeu ali alguma coisa, fala com o seu médico. Infelizmente, uma hora ou outra, a gente vai precisar de um auxílio de emergência, né? Como eu já fui muitas vezes internada, passei por hospitais gerais, que não eram especializados em psiquiatria, mas eu fiz coisas que me levaram a esses hospitais, eu precisei ficar internada. Então, a gente vai ter sim contatos com talvez pessoas que não tem tanto entendimento dessa parte, mas no geral a gente também tem sempre, ao contrário das emergências, a gente sempre tem um acompanhamento com quem é psiquiatra, com quem é capacitado ali para o nosso tipo de doença. Então é só para ter esse feeling, esse cuidado. Eu vejo tanto comentário em vídeo que eu vejo sobre depressão, é cada comentário tonto, sabe? Que você fala, meu, por quê? Então, assim, você vê que realmente tá muito no começo, tá. Não tá bom. Do jeito que tá, não tá bom. A gente precisa de muito mais, a gente precisa de muito mais pessoal capacitado, a gente precisa conhecer mais, que as pessoas conheçam mais o que é a psiquiatria, o que são as doenças psiquiátricas e saibam respeitar. Não precisa entender, mas que respeite é fundamental. Que bom que vocês chegaram até aqui. Curtam, que me ajudam muito. Comentem e compartilhem esse vídeo. E se inscrevam no canal, que eu vou estar sempre trazendo vídeos assim também para vocês. Obrigada, um beijo, tchau!